Olá pessoal, eu sou Luciano Freire, professor das Oficinas Culturais de Franco da Rocha. Eu dou aula de teatro e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula. Eu lembro um dia que isso é uma aula que traz a narrativa e a contação de histórias a partir de estímulos e de improviso. Os estímulos que vou usar hoje são estímulos de palavras e também um acesso às nossas memórias, lembranças reais de experiências que a gente viveu na nossa vida em algum momento, né? Eu vou começar dando a sugestão desse jogo e vou até ilustrar para vocês um pouquinho aqui. Eu lembro um dia que eu cheguei pela primeira vez em Franco da Rocha e de repente eu parei na estação rodoviária. Eu pensava que a estação rodoviária ficava bem longe, porque geralmente as cidades têm rodoviárias muito longe. Mas não, era pertinho, a rodoviária era muito perto do Centro Cultural. Chegando lá no Centro Cultural, eu fui pedindo informação às pessoas, né? Ficava do lado da estação. Pronto. Faz de conta que a palavra que despertou lembrança ao meu parceiro de jogo é a palavra rodoviária. O que é que eu vou fazer com essa palavra rodoviária? Eu vou dar continuidade a uma outra história. No caso, o meu parceiro. Vai começar a história tipo assim. Ah, rodoviária! Eu lembro de um dia que... Dois pontos. No caso, o seu parceiro vai começar a história com a palavra rodoviária. Lembro de um dia que eu estava viajando com minha mãe. A gente estava indo lá para Ribeiro do Pombal, uma cidade que fica lá no Nordeste, entre a Bahia e Alagoas. De repente, minha mãe disse assim, no primeiro ponto eu vou descer para comprar uma laranja para poder levar, que aqui vende tudo baratinho. Não é que minha mãe ficou lá, entretida, comprando laranja, e eu esperando ela. Aí eu peguei no sono, quando de repente eu senti falta da minha mãe. Minha mãe ficou no ponto, no meio da estrada. O ônibus teve que voltar e minha mãe veio de carro. O carro conseguiu acompanhar um ônibus e aí minha mãe conseguiu entrar. E eu fiquei super agoniado, pensando que minha mãe não voltava mais. Isso eu era pequenininho, né? Então, esse foi o exemplo da contação de uma história, no caso da outra pessoa que viu e acessou, ouviu, né, na verdade, a palavra rodoviária e despertou uma lembrança de algo pessoal dela. Agora, nós vamos para a nossa segunda proposta, né? O nosso segundo joguinho. Esse daí é bem legal, bem interessante. Prepara uma folha de papel sulfite, porque você vai precisar de ou uma canetinha, ou com um papel sulfite, ou uma caneta, né? Para utilizar, para a gente fazer esse jogo, né? Pronto, pegue aí o papel sulfite, que a gente vai para a nossa segunda etapa. Esse jogo, você vai fazer 3 rodadas, 3 sequências. Tanto no primeiro jogo, você vai fazer 3 sequências, como nesse segundo. Vai ser 3 momentos, né? São 3 lembranças diferentes. Nesse segundo jogo aqui, eu vou começar com uma história que eu vou inventar da minha cabeça, né? Eu vou inventar uma história tipo assim, né? Deixa eu ver. Ah, era uma vez, né? Passou o carro. Passou o carro, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Era uma vez um menino que estava querendo de todo jeito sair de casa. Ele não podia sair de casa. Não podia sair de casa porque estava em quarentena e ninguém podia sair. Isso foi logo nos primeiros dias, né? E aí, esse menino viu que o carro do pai estava na garagem. E aí, ele disse assim, meu pai, eu vou entrar nesse carro e vou fazer de conta que eu estou andando por um lugar, todos os lugares que minha mente pode me... Aí o pai dele falou bem assim, mas filho, como é que você sabe dirigir? Sabe dirigir? Aí ele falou, pai, eu não sei, o que é que precisa para dirigir? Precisa de uma carteira. Aí disse, carteira? Carteira de quê? Carteira de motorista. E aí ele disse, eu esqueci a carteira. Não é que eu esqueci a carteira, eu esqueci a carteira. Aonde é que será que está essa carteira?
Pai, eu esqueci minha carteira em casa, eu acho que eu vou ter que voltar para casa. Aí o menino pegou e voltou para casa para procurar a carteira. Não sei se ele conseguiu achar essa carteira. Então, vocês estão percebendo que cada palavra que surge, o narrador, carro, casa, carteira, cada palavra que vai surgindo, o narrador ele vai criando e vai improvisando em cima dessas palavras. Sendo que toda história tem início, meio e fim. Se por acaso o seu jogador ele tem dificuldade com a leitura, ao invés de você escrever, né, a palavra, você pode desenhar também. Faz um desenho no verso da folha para que o seu companheiro de jogo ele consiga estar jogando com você. A partir da leitura das imagens que você vai desenhar aqui no papelzinho, certo? Então, vamos se preparar agora para a gente jogar? Olha, não esqueça que nesse exercício você estará desenvolvendo habilidades criativas, a espontaneidade, a interação com o outro, o estímulo que o colega vai dar a partir dos desenhos ou das palavras. Porém, que você precisa esperar mais ou menos 1 minuto até ele formular a contação da história para que você coloque uma outra palavra, para dar tempo para o colega raciocinar e elaborar nas ideias dele aquela narrativa que ele está começando a desenvolver. Então, o convite é ficar com o ouvido atento para você saber o momento certo de você fazer interferência na hora que o seu colega estiver contando a história. Porque aí ele vai ler a palavra, ele vai elaborar e ele vai estar criando e desenvolvendo essa narrativa que ele está contando a partir desse estímulo, a partir do momento que vocês estão nesse jogo um com o outro. E assim a gente vai estar desenvolvendo o nosso raciocínio, a nossa memória, o nosso potencial criativo, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, a nossa desenvoltura também. Né? É um exercício que você pode fazer não só com um parceiro, mas pode fazer com todo mundo da família que está aí ao seu redor, com mais de 3 pessoas, com 4, e vocês podem criar a história que quiser. Então, façam um exercício aí em casa. Se quiser também, podem gravar e mandar para mim, para que a gente possa compartilhar no nosso grupo de WhatsApp. E se precisar de alguma ajuda, pode dizer, pode perguntar, Luciano, me dá uma dica, vamos interagir, vamos construir junto e vamos estar fazendo essa construção coletiva, né? Eu junto com vocês, junto com o pessoal que você tem na sua casa, tá certo? Muito obrigado por essa aula. Se cuidem e fiquem atentos até a nossa próxima atividade. Vamos lá? Um beijo de coração e até a próxima.